Vínculo de sangue, segunda parte. Luísa ficou surpresa quando, poucos minutos depois, Will retornou, trazendo algumas frutas que pareciam goiabas pequenas e palmito. Você foi rápido. Tive sorte, explicou ele. Acabei achando araçás e uma espécie de palmeira nativa. O palmito é doce e dá para comer cru. Ela mordeu as frutas. Era bem doce e lembrava a goiaba branca. É bem gostoso. Eu não conhecia araçá. Não é muito comum na minha região. A grandeza do seu país traz tanta variedade. Eu acho isso bem interessante. É como se fossem muitos Brasis em um só. Nossa, do jeito que você fala, até parece que a turista sou eu, disse Luísa num tom brando. Eu só tive a oportunidade de conhecer várias regiões. Eu sou muito curioso em relação à fauna e à flora do seu país. Quero dizer, as plantas e os animais. Luísa revirou os olhos e disse: também não precisa explicar como se eu fosse uma analfabeta. Eu não sou uma expert em ciências biológicas, mas eu compreendo os conceitos básicos. Desculpe, eu não falei com a intenção de lhe ofender. Eu entendi, mas vamos fazer assim. Quando eu não compreender o que você disser, eu pergunto e espero que você faça o mesmo. Já que devido à minha região, eu conheço as coisas com nomes diferentes, certo? Will concordou com um aceno. Ele compreendeu que escolaridade e conhecimento era um território delicado para explorar com Luísa. Ela parecia se ofender com facilidade. Interessante é que ela não se ofendeu quando ele confundiu sua profissão. Ele concluiu então que esse comportamento poderia ser fruto de humilhações que ela sofreu em relação à sua cultura. Fez uma nota mental para ter cuidado ao abordar o tema. Afinal, ela aceitou sua condição muito melhor que o esperado. Depois de saciarem a fome, voltaram para perto do avião, onde Will conseguiu resgatar algumas garrafas de água. No fim da tarde, estavam recostados no tronco da árvore onde Luísa passou a noite anterior. Logo escureceria novamente e o resgate não apareceu. Ele desconfiava que estavam muito embrenhados na mata para que os destroços fossem encontrados. O outro temor era que a carga fosse mais preciosa que os passageiros. O tempo mudou. Outro temporal desabaria a qualquer momento. Eu quero que você suba na árvore novamente, pediu ele. Luísa olhou assustada. Vai mudar de novo? Não. Mas é mais seguro, vai escurecer e em cima da árvore é o melhor local para um abrigo. Você tem medo que apareça algum animal selvagem? Não, eu temo que apareçam saqueadores. E como eles vão saber onde estamos? O noticiário deve ter informado o sumiço de um avião e os oportunistas acabam tentando achar primeiro para saquear o que puderem. Eles são perigosos. Mas você vai ficar comigo. Vou. Ela suspirou aliviada. Escute, eu vou subir e ficar com você. Mas se ouvir algo, desço só. Eu tenho mais chance de nos defender no chão. E não quero temer por sua segurança. Tudo bem. Então, vou até o avião tentar achar algo que possa nos proteger do frio e volto logo, explicou Will. Quando ele retornou, estava escuro. Luísa, eu tô mais acima, cabe você aqui. Ele subiu, se aproximou e abraçou Luísa de encontro ao tronco da frondosa árvore. O que você está fazendo? Perguntou ela, se esquivando. Eu trouxe um paraquedas. Eu vou improvisar uma tenda para nos proteger de insetos e da chuva. A minha pele está ardendo. Eu posso ajudar de alguma forma? Perguntou ela. Ele passou algo por sua cintura. Eu vou te amarrar, assim você não cai se dormir.
Ela aceitou. Estar segura era muito importante. Depois de amarrar, Will lhe entregou um embrulho. O que é? Apalpou ela o pacote. Um presente, eu acho que você vai gostar. O papel rasgou fácil, o cheiro era inconfundível. Uma barra de chocolate, exclamou ela feliz. Eu achei que você devia estar com fome, explicou ele. Estou sim, vou dividir com você. Will aceitou a sua parte, depois amarrou o paraquedas na extremidade. Entraram e ele prendeu a outra extremidade. O abrigo parecia uma rede, mas era seguro, mesmo sendo tudo um pouco desconfortável. Estavam sentados no mesmo galho, com Luísa recostada ao tronco e ele colado às suas costas. Assim a aquecia. Mas toda aquela carne feminina o estava afetando. O corpo da mulher era firme, curvilíneo, o cheiro da pele era puro feromônio. Excitava, embriagava. O invólucro, feito com tecido, sufocava, porque estava retendo o perfume. E, para piorar, a chuva recomeçou impiedosa. Parece que o abrigo funciona bem, disse Luísa. Parece que vai nos manter secos. Se demorar muito, você me enlouquece, pensou Will. Você acha que a chuva está atrasando o nosso resgate? Perguntou ele, interrompendo seus pensamentos. Pode ser. Você tem ideia de onde estamos? Não, eu não conheço nada nessa região. Eu confesso que também não prestei muita atenção na rota que o voo faria. Will não explicou que ficou prestando tanta atenção nela que esqueceu de tudo que estava ao redor. Me fala um pouco da sua região, perguntou ele. De onde você é? Eu sou do Nordeste. Eu moro em Recife, uma cidade bem bonita. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer a região Nordeste. Eu soube que as praias são belíssimas. Realmente são, mas eu não sou muito de praia. Eu prefiro ver o mar à noite. Você tem gosto bem particular, Luísa. Você não faz ideia, William. Eu vou tentar dormir um pouco. Me chame se você precisar ou sentir que o lobo está chegando. Descanse tranquila. Ela relaxou e praticamente apagou em seguida. Já para William seria uma longa noite. Quando acordou, Luísa estava dolorida e grata por Will ter lhe mantido aquecida e segura. Ela estava sozinha dentro do invólucro, mas sentia seu calor às suas costas. Afastou o tecido do rosto e disse: Você pode me desamarrar? Ele não respondeu, mas ela pôde sentir a corda em torno da sua cintura ser solta. Ela foi se levantando até sair totalmente do abrigo. O dia estava cinzento. Pelo visto, seria mais um dia de chuva. Você... Ele colocou a mão sobre sua boca e pressionou seu corpo com o dele, apertando firme contra a árvore. Depois disse ao seu ouvido: Não fale, nós não estamos sós. Ele se afastou um pouco, retirou a mão e apontou em direção aos destroços do avião. O som de vozes vinham daquela direção. Você acha que pode ser o resgate? Luísa falou num sussurro. Tudo indica que não. Vamos aguardar até termos certeza que é seguro. Fazia algumas horas que estavam ali sentados no desconfortável galho da árvore. Luísa estava impaciente, sua bexiga parecia que ia explodir. Se não fossem as sobras dos araçás, também estariam famintos. Quando o som de batidas e serra elétrica começou, revelou que eles não estavam ali para socorro. Você sabe o que tem de tão valioso naquele avião? Perguntou ela. Drogas, disse ele calmamente. Há um grande carregamento no avião. Luísa pensou um pouco. Realmente,
Afonso foi muito reticente em falar sobre o motivo da viagem. Será que ele sabia das drogas? Você sabe a quem pertencia o carregamento? Pelo que eu entendi, seu patrão era dono e veio acompanhar pessoalmente a carga. Eu não fazia ideia. E você, o que fazia lá? Will respirou fundo e respondeu. Eu só estava no lugar errado, na hora errada e precisava muito de uma carona. E como você sabe da carga? O cheiro. Eles usam cães dos aeroportos, explicou ele. Lembra? Então a polícia devia contratar os lobisomens. Alguns realmente são da polícia, outros são do exército e das forças especiais. Luísa ficou surpresa. Eu não fazia ideia que havia tantos lobisomens assim. Ah, só que nós nos esforçamos para manter nossa existência em segredo. Talvez seja por isso que você não saiba. Nossa, mas são tantas histórias sobre lobisomem. Se fala tanto, mas todos aprendemos que é só historinha para nos assustar e nos fazer dormir cedo. São só mitos e lendas. Verdade, explicou Will. Talvez seja melhor assim. Eu não acredito que as pessoas estão preparadas para saber da nossa existência. Eu posso afirmar que eu não estava preparada, disse Luísa. Você acha que consegue passar mais um tempo aqui em cima? Porque quando escurecer, nós temos mais chance de sair daqui sem chamar atenção. E nós vamos caminhar no escuro? Veja, eu enxergo no escuro e eu vou cuidar de você. Ela não respondeu. Precisava confiar nele, porque ele lhes tiraria dali de uma forma segura. Afinal, ele poderia ter ido embora e lhe deixar sozinha à mercê dos bandidos, mas estava ali cuidando dela. Ela nunca imaginou que viajava num avião repleto de drogas. Ela desconfiou dos motivos de Afonso ao programar essa viagem. Ele tornou-se um homem muito atencioso, não media esforços para ser agradável. Ela estava decepcionada com a memória do seu primeiro amor. Luísa acabou dormindo. Acordou com Will lhe sacudindo pelo ombro. Já estava bastante escuro. Ele fez um gesto tocando a sua boca e ela entendeu que era para fazer silêncio. Ele aproximou a boca do seu ouvido e disse: Vamos embalar o paraquedas dentro da sua mochila. Eu quero que você coloque a mochila, suba nas minhas costas e se agarre bem firme que eu vou tirar a gente daqui. Ela balançou a cabeça concordando, sabia que ele podia ver. Mesmo com toda a dor e desconforto, ela tentou se mover sem fazer barulho e acomodar-se o melhor que podia. Colocou o tecido fino do paraquedas na mochila. Colocou às suas costas e se aproximou de Will. Will era alto, forte, seu corpo era ágil e musculoso. E por ter uma força sobrenatural, Luísa sabia que não seria problema para ele carregá-la. Tanto que quando ele saltou, ela só fechou os olhos e deitou a cabeça apoiada em seu pescoço. Depois de um tempo andando devagar, ele acelerou um pouco os passos, lhe colocou no chão e parou. Ela não podia ver onde estavam, mas sabia que devia ser um lugar firme e seguro. Seu tênis molhado se acomodou no chão fazendo um leve chiado. Ela sabia que seus pés deveriam estar totalmente encharcados e enrugados como uma ameixa seca. Posso falar agora? Continue falando baixo, explicou ele. Não é sábio falar alto dentro de uma floresta. É que eu preciso me aliviar ou não vou conseguir dar mais um passo. Tudo bem, eu vou me afastar um pouco e você fica aqui mesmo. Eu não quero parecer louca, mas eu não estou enxergando nada e não quero ficar longe de você. Certo,
Eu vou ficar parado aqui e você faz o que tem que fazer segurando em mim. E assim ela fez. Will sabia que ela estava apavorada e tentava disfarçar isso. Ele ficava admirado quanto ela era corajosa. Outra pessoa em seu lugar estaria em pânico por estar no meio de uma mata escura, agarrada a um homem que ela sabia ser um lobisomem. Claro, ela não tinha noção de como mexia com as suas emoções. E emoções era algo muito forte e confuso para ele lidar, porque todo o seu controle sempre era da fera. O que faremos agora? Perguntou ela. Estamos em uma trilha que deve ser usada por campistas ou caçadores. A minha ideia é caminhar por ela e seguir rio abaixo. Assim, em breve chegaremos em algum povoado. Quando ele colocou a mão de Luísa sobre seu ombro, ela entendeu que era o convite para que subisse nas suas costas. Ela passou os braços em seu ombro, cruzou as pernas ao redor da sua cintura e deitou novamente a cabeça em seu pescoço. O balanço suave dos passos fez Luísa apagar novamente. Depois de algumas horas caminhando, Will encontrou um lugar próximo ao leito do rio. Havia algumas pedras do tipo lajedo. Ele encontrou uma grande o suficiente para que pudessem deitar. Era um local firme, aberto e deixaria Luísa um pouco mais tranquila. E ele teria a oportunidade de descansar um pouco, porque ter aquela mulher agarrada a ele não estava facilitando em nada seu autocontrole. Luísa despertou assim que ele parou. Quando ele se agachou, ela entendeu que precisava descer e apoiar os pés. Parece que estavam em algum tipo de piso ou sobre uma pedra. Onde estamos? Perguntou ela. Achei que esse local seria bom para a gente descansar um pouco, explicou ele. Enquanto via, Luísa sentou ao seu lado. Ele sentou-se também e retirou de dentro da pequena mochila que ele mantinha presa ao corpo dentro da camisa uma embalagem de cereal em barra que ele guardava com muito cuidado para um momento de necessidade. Sabia que mais cedo ou mais tarde precisaria dela. Ele dividiu o cereal ao meio e entregou a porção para Luísa. Ela mastigou devagar, depois tirou uma garrafa de água da sua própria mochila, tomou um gole e ofereceu para ele. Faziam tudo em silêncio. Não precisavam de palavras. Depois desenrolaram o paraquedas, que ainda estava amarrado nas extremidades, e usaram como saco de dormir. Você pode dormir, disse ela. Eu consegui descansar enquanto você me carregava. Posso ficar de guarda e se eu ver alguma coisa estranha lhe acordo. Will sentiu vontade de rir. Ele não precisava que ela ficasse de guarda velando seu sono. Ele realmente estava cansado, mas não era pela caminhada ou pelo esforço de carregá-la. Era mais sobre precisar se controlar para não tocá-la. Ela mexia muito com as suas emoções, de um jeito que nenhuma mulher fez. A sua presença o inundava. Cada instante perto dela parecia mais intenso. Vamos fazer assim, esclareceu Will. Nós deitamos um pouco e tentamos descansar. Depois seguimos. Falta muito para o sol nascer? Perguntou ela. Falta sim. Quando saímos ainda era muito cedo. A chuva fez escurecer ainda no meio da tarde. William deitou-se entre ela e o rio. Ele sabia que os jacarés eram atrevidos e outros predadores sentiriam seu cheiro usando o faro e seu instinto os fariam manter distância deles. Então, ela estaria segura ao seu lado. Ela estava deitada de barriga para cima, usando a mochila como travesseiro. Ele estava estirado ao seu lado, apoiado, tentando pensar em outra coisa que não fosse a necessidade louca de tocá-la, e torcendo para que não fosse necessário
que ele usasse o lobo para defendê-la de alguma situação, porque ele não tinha controle. Depois de um tempo em silêncio, Will pensou até que ela estivesse dormindo quando ela disse: Sabe, Will, você é um cara legal. Eu sou um monstro. Tá. Quando não é um monstro, você é um cara bem legal. Will acabou sorrindo e ela continuou falando. Se eu não tivesse aqui, você estaria correndo solto na mata e provavelmente já teria chegado em casa. Mas você está aqui me aquecendo, sentado nessa pedra desconfortável, dividiu até seu cereal comigo e eu sou muito grata por isso. Luísa, você salvou minha vida. Eu lhe devo ajuda. Num gesto inesperado, Luísa lhe abraçou. Will estava sufocando com a presença dela e disse: Eu posso te pedir uma coisa? Claro que pode. Não cola muito no meu corpo. Ela se afastou bruscamente e quase caiu. Will teve que segurá-la firme e prendê-la contra o seu corpo. Depois, gentilmente, ele sentou. Calma. Eu não quis assustá-la, tá tudo bem. É que eu tenho medo que você se transforme aqui. A sua voz era um chiado. Você está sentindo que vai mudar? Não, não vai acontecer novamente. Eu tenho controle. E o que foi então? Desculpe, foi o meu lado animal. Olhe, você é muito feminina e isso me afeta. Luísa estava fascinada e assustada. Você está dizendo que me acha atraente como mulher? Ela ergueu o rosto na tentativa de vê-lo. Mesmo no escuro, ele enxergava cada traço do rosto belo de Luísa. Você é muito atraente. Você sabe disso, né? Não, ela não sabia. Os homens ficavam intimidados com a sua profissão. Seus colegas de trabalho não lhe olhavam como mulher. O único que a beijou foi Afonso, e foi por gratidão quando ela salvou sua vida. Você é esquisito, disse ela. Normalmente os homens me acham masculina, porque eu atiro, eu luto, eu sou musculosa. Você é linda, é forte. Quer que eu casse esses idiotas para você? Não, eu mesma quebrei o nariz de alguns. Ambos acabaram rindo. Depois de um tempo, ela disse: É sério, a minha presença está lhe incomodando? Não, está me enlouquecendo, disse ele. A sensualidade presente na voz arrepiou Luísa. Ela devia estar ficando louca por não se afastar. O Will era um homem atraente. Ele era fino, bonito, simpático, com lindos olhos azuis, tá, mas era um lobisomem. Ela entendia isso, mas ele lhe desejava de uma forma tão crua, tão intensa, que dava até medo de admitir que mexia bastante com ela. Para quebrar o clima sensual, ela resolveu mudar de assunto. Você acha que vamos chegar logo em uma cidade? É difícil dizer, eu não conheço a região. E por melhor que sejam os meus sentidos, eu não consigo perceber nenhum povoado próximo, explicou ele. Sei. Luísa queria saber mais, mas não queria parecer indelicada. Will, você pode me falar um pouco como é ser um lobisomem? Ele nunca tinha falado sobre isso com ninguém. Na verdade, ele escondia das pessoas a sua outra natureza. Olhe, eu não costumo falar muito sobre isso. Não é uma coisa que eu queira que as pessoas saibam sobre mim. Mas eu já sei. É verdade. E deve ter sido muito assustador assistir à minha transformação. Assustador é uma palavra bem fraca para descrever o que eu vi. Aquela coisa enorme e terrível. E como foi que você fugiu? Logo de início, eu fiquei estática, sem entender o que estava acontecendo. Eu cheguei a pensar que você estava morrendo. Depois, bem diante dos meus olhos, seu corpo foi mudando, suas roupas foram rasgando, seus ossos estralando. Dói muito? Dói. Principalmente quando eu tento conter.
Quanto mais dói, mais o lobo fica enfurecido. Eu corri atrás de você? Não. Você, quer dizer, o lobo rosnou, depois uivou e correu para o meio da mata. E não me pergunte como. Quando eu dei por mim, eu já estava agarrada na copa da árvore. Eu passei a noite inteira achando que você ia me comer. Will passou o braço pelo ombro trêmulo de Luísa. Se eu pudesse, eu apagaria essa imagem da sua mente. Eu sei o quanto a transformação é terrível. Teve uma noite que eu acordei de um pesadelo. Eu estava sozinho num quarto de motel, cercado por espelhos. O sonho me assustou tanto que a transformação começou assim que eu acordei. Eu confesso que foi terrível. Eu sentia tanta dor e vendo meu corpo mudando para uma fera horrenda. E o que houve depois? Perguntou Luísa. Eu fugi, vaguei pela mata por dias. Quando eu voltei, todos na cidade achavam que eu estava morto. Eu saí de lá para evitar mais perguntas. E onde foi isso? Foi num povoado na Venezuela. Depois eu vim para Cruzeiro do Sul, no Acre. Faz 8 anos que eu vago por essas bandas, de cidade em cidade, sempre próximo a matas. Eu evito cidade grande. Eu tenho medo de matar pessoas indefesas. Mas você já matou alguém? Por acidente? Luísa perguntou e ficou aguardando a resposta. Ele respirou fundo, depois disse, sim. Sentindo que ela estremecia, ele explicou. Eu fiz como homem para me defender. Eu não tenho controle sobre a fera, mas eu presto atenção nas histórias. Se pessoas somem, se acham algum corpo mutilado com sinal de ataques de animais. Mas eu nunca escutei nada relacionado a mim. Luísa continuou em silêncio. Ela preferia não ter feito a pergunta. Eu assustei você ainda mais, disse Will num sussurro. Não, a sua sinceridade me chocou um pouco. Por quê? Porque eu mentiria. Eu nunca ia admitir que matei alguém. Mas você já matou? Perguntou ele. Luísa acabou sendo sincera, até porque a sua história com Afonso era de conhecimento público. Sim, já. Era ele ou eu. O Will esperava um não, mas não deixou transparecer a surpresa. Foi pelo homem que morreu? Foi. Fizeram uma emboscada e um tiro pegou em mim. É a cicatriz que você tem no braço? É. Só que antes de apagar, eu consegui colocar 2 balas no peito do desgraçado que atirou em mim. Nossa, você não parece alguém tão letal. Pois é, não é só você que tem um monstro aí dentro, disse ela tocando seu peito. Todos nós temos, só que uns deixam sair, outros não. Mas você esqueceu dos que se transformam. Fala sério, Will. Eles ficaram um tempo em silêncio, até que Will perguntou. É isso que faz você me aceitar tão bem? Não, é que eu achei o lobinho lindo. Ele riu. O riso de Luísa mudou para pranto. Ei, o que foi? Perguntou ele, lhe envolvendo num abraço e lhe trazendo contra o seu peito. Quando o choro cessou, ela disse em voz rouca, é que eu fiz a besteira de me apaixonar pelo Afonso. O seu patrão? Sim. Você acredita que eu daria a minha vida por ele, sem nem pensar? Só que agora ele está morto e o que eu pude fazer? Nada. A morte sempre vem sem avisar e não podemos fazer nada, concluiu Will. E você teve muita sorte por estar viva. Claro que Will não explicou que deu uma ajuda à sorte. Antes da queda do avião, ele arrancou a porta, soltou a poltrona que ela estava e lhe empurrou para fora quando já estava bem perto do solo para que ela não se machucasse com o impacto. Infelizmente, não teve tempo de pular em seguida.
Mas para ela ele apenas disse: você era especial para ele. Não, ele nem notava que eu era mulher. Ele parecia gostar muito de você. A preocupação dele era genuína. Ele queria proteger você. E como você sabe? Eu já te disse, eu tenho alguns sentidos bem apurados. Eu ouvi e eu vi como ele cuidou de você durante o voo. É que ele sabia que eu tenho medo de aviões. Essas coisas caem e matam todo mundo. É raro um avião cair, Luísa. Não tão raro. Olhe para nós. Nós sobrevivemos. E ele foi carinhoso com você. Ele se sentia grato. Will percebeu certa decepção na voz de Luísa. E você queria mais que gratidão. Eu sei que você deve me achar uma idiota. Quando é que um homem como ele ia se interessar por mim? Eu sou pobre, sem cultura, ando com uma pistola na cinta. Mesmo assim, eu me dei o luxo de sonhar e de querer o impossível. Eu fiquei todo esse tempo trabalhando para ele, porque assim eu podia vê-lo, ouvir sua voz, estar perto. Quando a gente não tem nada, qualquer coisa já basta. Isso se chama adaptação, explicou Will. Isso se chama masoquismo. É, também, admitiu Will. Luísa suspirou e disse: obrigada por me ouvir. Eu vou tentar dormir um pouco. O silêncio dizia o quanto ela estava sofrendo. E sofrimento era algo que Will entendia bem. Ela acordou sentindo muito frio. Demorou um pouquinho para lembrar onde estava e que a única fonte de calor era o homem colado às suas costas, que tinha uma das mãos em torno da sua cintura. Você pode se afastar um pouquinho? Eu preciso me mexer. Ele acordou, parecia um pouco atordoado, depois lhe encarou. A noite estava um pouco mais clara e Luísa conseguiu ver sua expressão. É que eu tô com cãibra e queria mexer um pouquinho as pernas, explicou ela. Você deveria retirar esse tênis todo molhado. Melhor não, explicou Luísa. Você tá tremendo de frio e deve estar com cãibra. É que o meu pé deve estar cheirando igual um rato morto. E eu tenho medo de ficar descalça e pisar em algum bicho que me morda. Luísa, você não vai andar descalça. Só retire o sapato, coloque aí. Deixe do lado para escorrer. Amanhã você calça. E se os seus pés continuarem molhados, você vai acabar adoecendo. Ele estava certo. Ela sabia que estava sendo infantil. Afinal, quem é que ia ligar para um chulezinho quando estava tentando salvar sua vida? Ela acabou retirando o tênis e colocou o mais afastado que o seu braço conseguiu deixar. Ela deitou e ele lhe puxou. O que você está fazendo? A voz de Luísa tremia. Aquecendo você. Ela se deixou abraçar. Isso é bom. Passou também os braços em torno do pescoço dele e estreitou o abraço. E ficaram assim, deitados, quietos e abraçados. Por que você tem tanto medo da mata? Perguntou Will, para pensar em outra coisa que não fosse o corpo da mulher em seus braços. Cobras. Eu assisti um documentário sobre serpentes e fiquei chocada com a variedade de cobras venenosas que existem aqui. Ela se agarrou mais a ele. Eu tenho medo de todo o matinho que bate em mim. Eu penso que é uma cobra. Isso sem contar com as lagartas e aranhas. Will ficou em silêncio. Ele entendia o que era ter medo de alguma coisa, mas Luísa parecia tão feroz. Will, sabia que você é tão quentinho? Sei, eu tô às ordens. E para diminuir a paz de espírito de Will, ela apertou o corpo ainda mais contra o dele e deitou a cabeça em seu ombro... 'Sua respiração causava arrepio em seu pescoço. 'Eu
Ele procurou ficar firme e pensar em outra coisa. Ele não podia negar que era muito boa a sensação de abraçá-la. Luísa era alta, mas seu corpo se encaixava perfeitamente no seu. Os músculos firmes da mulher tiravam ele do normal. Será que ela não percebia o que fazia com ele? Ela se aninhou ainda mais em seu tórax e dormiu em seguida. E ele ficou ali, acordado, lutando contra a tentação de ter todo o seu corpo a seu alcance. O frio da madrugada, o sono, o desejo insano de tocar aquela mulher estavam lhe atormentando. Will não queria assustá-la. Ele não queria parecer grosseiro. Mas se continuasse assim, logo seu lobo viria para aliviar toda a sua tensão. Talvez se ele falasse, afinal, falar sempre ajuda. Luísa, oi. Ela moveu-se preguiçosa. Eu preciso falar com você. Ela sentou rapidamente e olhou para ele. Você está sentindo? Perguntou ansiosa. Escute, eu não gosto quando você diz isso. Calma, só me escute um momento. Ela calou e ele prosseguiu. Tem coisas sobre mim que eu gostaria que você soubesse e entendesse, já que estamos juntos e eu não sei quanto tempo vamos passar aqui. Tudo bem, pode falar. Ela olhava atenta. Eu disse para você que os meus sentidos são mais fortes que dos outros homens. Eu tenho uma percepção maior de tudo que está ao meu redor. Eu vejo mais, inclusive no escuro. Eu escuto até o som do ar dentro dos seus pulmões. Eu tenho um olfato superior ao dos cães, mas isso traz alguns inconvenientes. De que tipo? Do tipo perceber que você é uma mulher. Luísa deu um sorriso e falou. Até um cego percebe que eu sou mulher. Sim, mas não lhe deseja na mesma intensidade que eu. Vendo o ceticismo estampado no rosto dela, ele explicou. Isso não é uma cantada, eu estou dizendo que eu quero você. Como qualquer homem normal ia querer, mas na intensidade de um lobisomem. O sorriso de Luísa se desfez. Qual seria a intensidade de um lobisomem? O que você quer que eu faça? Perguntou ela num fio de voz. Eu não sei. O que eu sei é que eu estou uma pilha por me controlar a noite toda. Desculpa, eu não pensei. Você não tem culpa. Meu lado monstro tem emoções muito fortes. E freando, eu faço a fera sair. Luísa se encolheu e abraçou os joelhos. Você quer se transformar novamente? Eu preciso. Sua voz tinha um tom de desculpa. Olhe, eu tenho irmãos. Eu trabalho cercada por homens. Eu entendo bem essa coisa de tesão. Ela baixou os olhos e ficou vermelha. Não dá não para você se aliviar, tomar um banho e voltar? Você não entende. Will segurou seus ombros e olhou em seu rosto. Eu quero você. Talvez um homem normal teria um tempo te conquistando, só que eu não tenho tempo. Por isso eu fico longe de mulheres. Todo o meu controle está voltado para a fera. Se eu fico contendo um desejo, isso me desequilibra. Mas eu não quero me descontrolar, eu não quero machucar você. Mais uma vez, ele viu terror em seu olhar. Desculpa, Luísa, eu disse que eu era um animal. Mas você já ficou com mulheres? Claro. Não, eu estou dizendo, sem o lobo. Luísa, eu morei 6 anos em Londres. Eu fiz faculdade lá. Eu não me transformei e ninguém desconfiou, mas eu evito relacionamentos. Você imagina a cena? Eu conheço uma menina, dou uns beijos e digo que ou ela fica comigo ou eu viro bicho. Ela me dá um tapa e eu viro bicho mesmo e acabo lhe devorando. Luísa via a cena nítida, tanto que se contraiu. Eu não falei para te assustar, eu não vou machucar você. Eu sei, disse ela num fio de voz, mas as batidas frenéticas do coração diziam algo diferente.
Você pode falar das mulheres que teve? Perguntou ela. Luísa, elas eram profissionais. Eu chego sem muita conversa, entro no lugar, escolho a que me agrada e tenho que vir buscar. Eu acho que muitos homens fazem isso. Mas você quer saber se eu faço tudo normal? Eu acho que sim, elas gostam, me pedem para voltar, eu nunca volto. Eu tenho medo de vínculo. Eu tô apavorada novamente, desabafou Luísa. Eu sinto muito. Fique aqui. Will tentou sair do invólucro de tecido. Luísa agarrou seu braço antes que ele se afastasse. Fica comigo. Os dedos que tocaram o braço de Will eram gelados. Luísa estava mortalmente pálida. Os seus olhos mostravam o mesmo pavor da primeira manhã que estiveram juntos. Ele se aproximou até abraçá-la novamente. O sangue dele fervia, mas ele podia aguentar um pouco até deixá-la mais calma. Luísa estava confusa e assustada com sua sinceridade. Ficou chocada por estar tão perturbada com sua voz e com seu toque. Ela nunca foi desejada por ninguém, nunca beijou outro homem além de Afonso e foi só um beijo de gratidão. O Will era muito bonito. Ele lembrava o James Bond do cinema e ela estava acostumada a conviver com homens. Mas esse mexia muito com seus nervos e despertava desejos estranhos em seu corpo. Luísa acabou cedendo ao desejo e deslizou a boca pelo pescoço de Will. Agarrou-se um pouquinho mais forte ao corpo dele. Ele gemeu, curvou-se até que suas bocas se uniram. Foi um beijo arrebatador. Luísa nunca tinha sido beijada assim. Will saboreava sua boca. As mãos dele passeavam pelas curvas do seu corpo. Luísa calou o que ele ia dizer com outro beijo. Estavam tão ofegantes quando ela disse: Will, eu quero você, mas não me machuca, promete? Ele beijou seu rosto, depois sua boca, distribuiu beijos pequenos por todo o seu queixo, depois disse ao seu ouvido: Você tem outra calça? Tenho, por quê? O som de tecido rasgando foi a resposta.